Como vai, sexto ano? Tudo bem? Sou eu, Leonardo Santos Pereira, professor de Geografia da Rede, e estou aqui para que a gente possa aprender mais um pouco sobre o universo da geografia. É importante compreender a geografia, porque a partir do momento que a gente compreende a geografia e as relações das sociedades no espaço, a gente consegue entender melhor a evolução das sociedades, né? E a gente consegue compreender também melhor o nosso papel na sociedade, para que a gente possa ter uma mente mais crítica e ativa no meio social onde nós vivemos. Hoje estou aqui num cenário diferente para vocês, olha, uma floresta, uma mata aqui atrás, espero que vocês gostem, para que a gente possa modificar também um pouco o nosso ambiente, apesar de estarmos no ambiente virtual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o clima, né? O clima que influencia o nosso cotidiano, o nosso modo de ser, a nossa vida. Diversas sociedades vão adaptar a sua cultura justamente por conta do meio ambiente. E o clima vai ser um desses agentes que vai modificar um pouquinho a cultura de determinados povos. E esses povos vão se adaptando a esses costumes diferenciados. Já pararam para pensar um pouquinho como o clima modifica e molda nossos costumes no nosso dia a dia? Já pararam para pensar que é por meio do clima que a gente, na maioria das vezes, a gente vai se adaptar ou se planejar para fazer alguma viagem, algum trabalho? O clima influencia muito nos nossos afazeres, no nosso cotidiano, né? Então a nossa aula de hoje é justamente trabalhar um pouquinho os aspectos do clima, entender um pouco o clima, como é que o clima é tão diverso, né? Em cada parte do planeta a gente tem um tipo de clima diferente. E entender também a diferença entre clima e tempo. Muitas vezes trabalhados como sinônimos, como iguais, mas não, são bem diferentes. Clima tem um significado e tempo tem outro significado bem diferente. E a gente vai compreender melhor essas diferenças, né? E vamos ver também como é que o clima está influenciando o nosso dia a dia aqui na cidade do Rio de Janeiro, como é que é o contato, né? Como é que é o nosso contato no nosso dia a dia com as áreas de riscos que nós temos aqui na área, como é que o clima vai influenciar, né, na detonação de diversos processos de deslizamento de massa, por exemplo, e como isso vai influenciar na vida de cada um de nós na sociedade. Só para a gente pensar um pouquinho, já pararam para pensar que para que a gente possa se planejar para alguma coisa, fazer uma festa, eu quero ir para a praia, a gente faz o que primeiro? Se a gente vai se planejar para ir para a praia, a gente simplesmente vai pegar um aplicativo de celular para ver se amanhã o tempo vai estar bom, não é? Será que amanhã o tempo vai estar bom? Se o tempo estiver bom, vai ser tempo o quê? De praia. A gente vai curtir lá, ó. Uhul! A praia, a onda, o sol, se bronzear, pegar uma cor. Agora, se o tempo não estiver bom, a gente vai também planejar a nossa atividade se moldando aquelas características, né, do tempo daquele determinado dia. Agora, geralmente no meio do ano, o que a gente faz? Curtir o friozinho, né? Tem o inverno, tem o friozinho, vamos para a montanha. Aqui a gente tem o quê? Petrópolis, Teresópolis, clima de altitude. E a gente vai o quê? Pegar nosso casaquinho, vamos pegar o quê? Nosso cachecol. E a gente vai curtir o friozinho, né? Tomar uma sopinha. E aí a gente vai moldando as nossas atividades no nosso dia a dia. O conhecimento da climatologia foi evoluindo muito com o passar dos anos. As sociedades que existiam deixaram de ser meros sujeitos, né, que estavam susceptíveis aos eventos climáticos e passaram a compreender melhor o clima de onde eles viviam e moravam e começaram a se adaptar àquele local. E começaram também, por conta, né, da climatologia, a compreender melhor os períodos, as datas certas para poder cultivar determinado tipo de verdura ou legume, para poder ir pescar. Então, dependendo da condição climática, dependendo do período do ano, dependendo do tempo, aquelas populações começaram a se adaptar porque foram interpretando os sinais que o clima estavam lhe dando. A ciência climática evoluiu tanto que hoje em dia a gente consegue compreender o clima de forma muito mais crítica para que a gente possa se adaptar muito melhor às condições climáticas de determinados locais. A climatologia, portanto,
ela é uma ciência essencial para as nossas vidas, para que a gente possa habitar determinados espaços de forma muito mais segura. Entender então o clima, a gente tem que entender dois diferentes fatores primordiais, né? Primeiro a gente tem que compreender os elementos climáticos e os fatores climáticos. Tá, professor, mas o que é elemento e fator climático? Para mim, elemento e fator climático é a mesma coisa, mas a gente vai ver algumas diferenças sim. Os elementos climáticos são elementos que vão compor o clima. Por exemplo, pressão atmosférica, a umidade do ar, a temperatura, a radiação são as grandezas atmosféricas que vão influenciar o clima em si, vão compor o clima. São os elementos que compõem o clima em si. Agora, a temperatura ela é altamente influenciável e vai se alterando. A umidade também vai se alterar. A pressão atmosférica, a intensidade da radiação solar também vai se alterar em determinados período do ano ou ao longo do dia também. Quando a gente tem, por exemplo, o maior índice de radiação solar, vai ser o quê? Entre 10 da manhã e 2 da tarde. Meio-dia é o pico de maior incidência de radiação solar que nós temos. É onde nós temos que nos cuidar muito mais, né? Agora, são justamente os fatores climáticos, preste atenção, os fatores climáticos que vão influenciar nos elementos climáticos. Então, os elementos climáticos compõem o clima. Os fatores climáticos vão influenciar nesses elementos. E são justamente os fatores climáticos que vão alterar as características desse clima. Ou seja, vai aumentar a temperatura ou vai baixar a temperatura. Vai aumentar a umidade relativa do ar ou vai diminuir a umidade relativa do ar. Tá certo? Então, os elementos do clima, os fatores que compõem o clima, se relacionam. E os fatores do clima vão influenciar justamente os elementos do clima. Ou seja, correntes marítimas. As correntes marítimas vão influenciar muito também a nossa umidade. A altitude, as nossas altitudes também vão influenciar diretamente o nosso clima. No Rio, por exemplo, a gente tem o Maciço da Tijuca. O Maciço da Tijuca é uma grande barreira geográfica, né? Um relevo enorme que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, que vai influenciar no nosso clima, vai influenciar justamente o quê? Na contenção de massas de ar que vem do litoral. E essas massas de ar vão ficar contidas aonde? Nessa barreira geográfica, na montanha, nesse maciço, que é o maciço da Tijuca, como vocês conseguem observar nessa foto. Então, observe como a nossa posição geográfica, o nosso relevo, vai influenciar e vai moldar o nosso clima. Agora, se lembra que eu falei para vocês que a compreensão do clima é essencial, porque é justamente o clima também que vai compor e moldar a nossa paisagem, associado com a nossa expressão cultural em determinada localidade. Se lembra que eu falei para vocês que o clima é composto, né, pelos elementos do clima? A radiação, a umidade do ar, a temperatura, a pressão atmosférica. São as grandezas climáticas que vão compor esse clima. E os elementos climáticos, massas de ar, vegetação, correntes marítimas, vão influenciar na alteração desse clima. Uma normalidade estatística dessas grandezas, né, que compõem o clima, ou seja, da umidade, da temperatura, da radiação, vai estipular que aquele clima de uma determinada localidade vai ter aquela característica específica. Ou seja, uma normalidade estatística climática leva em consideração em média 30 anos, ou seja, vamos pegar 30 anos de chuva de uma determinada região e fazer uma análise estatística. Quer dizer que essa análise estatística de chuva daquela região também pode ser uma previsão de chuva para o próximo ano e para o próximo ano. Uma vez que nos últimos 30 anos, junho, por exemplo, choveu aquela quantidade de chuva. Não tem nos telejornais que falam, choveu 300 milímetros, ultrapassando 100 milímetros do que era esperado para aquele mês? Ou seja, então naquele mês eram esperados 200 milímetros de chuva, só que choveram 300, então choveu 100 milímetros a mais do que era esperado. Então a normalidade estatística do clima e do que era esperado de chuva por uma determinada região eram 200 milímetros e choveu 100 a mais. Então, entender a climatologia é compreender como o clima vai modificar o nosso espaço e como a gente pode se planejar
planejar toda uma estrutura de uma sociedade para aquele clima específico, uma vez que a gente já tem de antemão as características climáticas daquela área. Agora, o tempo já é diferente. O tempo são as mudanças momentâneas que nós temos num clima, numa determinada região. Por exemplo, aqui eu estou numa paisagem, tá vendo? Não estão vendo? Não está chovendo, tá um solzinho bom, bonito, né? Da praia, não acham? Eu acho que pode dar uma prainha. Mas de repente, imagina, o tempo começa a fechar, começa a chover, e o que eu faço com a minha praia? Eu vou para a cama dormir. Essa alteração momentânea é uma alteração que não era prevista dentro daquela normalidade estatística. Ou seja, o tempo mudou. Então, o tempo, a diferença do tempo é justamente essa. O tempo foge dessa normalidade estatística. O tempo é a mudança que nós temos no clima em vários momentos do nosso dia a dia. Quando ocorre, por exemplo, uma chuva intensa na cidade em um período que não era esperado. Normalmente as chuvas intensas no Rio de Janeiro ocorrem quando? Ocorrem justamente em janeiro, ocorrem em fevereiro, março, em dezembro, que são períodos do verão, períodos de maior intensidade de evaporação das águas e que vai ocorrer a maior precipitação também nessas águas na nossa superfície terrestre, na nossa localidade, no caso. Agora, quando ocorre uma mudança climática, quando a gente vê muitos telejornais falando, entrou uma frente fria no estado do Rio de Janeiro e a cidade, durante os próximos 3 dias, vai ficar com a temperatura abaixo da média. Justamente essa temperatura abaixo da média do que era previsto é a mudança do tempo, tá? Então, quando a gente falar sobre clima e tempo, a gente está falando sobre dois conceitos diferentes dentro da climatologia. Dois conceitos diferentes que vão influenciar no nosso modo de vida e como nós vamos nos expressar na sociedade, nos espaços, né? O clima a gente consegue se programar a longo prazo. O tempo já é um período menor de programação. Com o avanço da tecnologia, a gente consegue se programar melhor, né? Com as variações do tempo, né? A meteorologia e os recursos tecnológicos que nós temos de hoje em dia, o celular é um grande aliado para a gente se a gente quiser se planejar para qualquer coisa, porque a gente pode estar no colégio ou no trabalho e para a volta da nossa casa a gente pode olhar as condições climáticas do celular e ver se teve variação do tempo naquele dia. Se a gente vai precisar voltar para casa de chuva ou se vamos ter que ter maior cuidado na volta para casa. Agora, compreender a climatologia é compreender também que se trata de um fenômeno muito democrático socialmente. Quando se precipita, chove em toda aquela superfície onde se encontra aquela determinada população. Agora, as consequências que a chuva vai deixar naquele espaço não é nada democrática. Porque vocês concordam comigo que dependendo da condição de determinada sociedade, de determinada população, ela vai receber aquele evento de chuva de forma diferenciada do que uma população que tem um privilégio maior de ter uma casa num lugar muito mais seguro? Agora, Então, a gente tem que compreender também essas características diferenciadas do clima e como o clima se relaciona no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? É justamente a chuva que vai ser responsável, na maioria das vezes, pela detonação de vários processos de erosão, processos de movimentos de massa que nós temos na nossa cidade. Agora, o que pode acontecer com as mudanças do clima? O clima pode variar também? O clima precisa de muitos anos para ter essa mudança. O clima vai ser altamente variado também e vai compor, por exemplo, as características de um determinado solo, de uma determinada vegetação, da hidrografia, ou seja, todos esses elementos que nós vemos na natureza, né, essa vegetação que vocês estão vendo aqui atrás, por exemplo, é característica de um determinado tipo de clima. E também vai ajudar com a evaporação, né, evapotranspiração dessa floresta, vai ajudar também o quê? A compor o clima dessa área, com a formação de nuvens. A gente vai influenciar o nosso clima? Vamos influenciar o nosso clima. Imagine todos os problemas que nós estamos tendo de degradação do meio ambiente das nossas florestas. Isso vai alterar as características climáticas? Vai alterar as características climáticas também. A gente está observando um aumento, né, significativo da temperatura terrestre, da superfície terrestre. Isso é consequência justamente
da degradação e do desmatamento das florestas que nós temos no globo terrestre. Principalmente aqui, quando se trata do Brasil, a gente não está observando uma proteção tão grande nas nossas florestas, que vai ser essencial para nos dar maior qualidade de vida também. Além da preservação e conservação das florestas serem essenciais para conservar todo um bioma e um ecossistema, a gente depende das florestas para preservar também as nossas vidas. Dependemos das florestas para uma melhor qualidade de vida. Ou seja, o clima vai variar com certeza se nós tivermos os nossos recursos ambientais degradados, porque são eles que vão influenciar com certeza nos fatores e nos elementos climáticos que vão alterar o nosso clima. Então, turma, quando vocês verem no telejornal falando, hoje o tempo vai mudar, fiquem atentos, porque é o tempo momentâneo. E quando vocês observarem que alguém estiver falando, olha, o clima está mudando agora. Se é agora, não é clima, é tempo. Então preste atenção nisso também. Mando um abraço para vocês. Não esqueçam de fazerem todas as atividades do material de complementação escolar, que vocês conseguem encontrar no site da Prefeitura. Um grande beijo e um abraço para todos e nos vemos na próxima. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o contexto climático, como o clima influencia na nossa vida e a diferença entre tempo e clima. Tchau, tchau e um grande abraço, turma!